Bom dia a todos. Daremos início à sessão da primeira turma ordinária da 4ª Câmara da primeira sessão do CAF, período da manhã do dia 17 de junho de 2021. Estão presentes os conselheiros Cláudio Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciano Yoshihara Arcângelo Zanin, Itamar Arthur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves. Nós temos 3 sustentações orais agora no período da manhã, iniciando com o item 69 da relatoria do conselheiro Camerano, Talent Propaganda S.A. Pediria o apoio, chamasse o patrono a ingressar na sala de reunião. Qual o item mesmo, presidente? 69. Ah, o primeiro, não tá. É o primeiro. Ok, presidente, farei a convocação. Depois nós vamos para o 80, tá? Doutor Carlos André. A turma foi convocada, presidente. Obrigado, Janaína. E o outro é o 83, também do Carlos André, mas é só acompanhamento, tá? Doutora Vitória Medeiros de Melo Cavalheiro Chagas, OAB 445970, São Paulo, Lobo de Riso Advogados. Bom dia, doutor. Bom dia. Seja bem-vinda à turma 1401, ok? Muito obrigada. Passo a palavra, então, ao relator, conselheiro Cláudio Camerano, item 69, recorrente, Talent Propaganda S.A. Bom dia a todos. Bom dia, patrona. Eu vou iniciar aqui, esse processo já esteve aqui e foi convertido em diligências, então é um processo que está tratando justamente do retorno dele, né, com o resultado das diligências propostas. Só fazer um breve resumo. Então, a resolução, porque tinha sido uma manifestação de conformidade contra o despacho decisório, né, que não havia reconhecido a retenção na fonte, né. Aqui nós podemos ver aqui. Eu vou passar aqui bem rapidamente lá para o que foi solicitado, a diligência. Então, aqui, ó, no voto da DRJ, só para lembrar, aqui no item 10 da folha 04, a DRJ, então, explicitando aqui, no caso em exame, a controvérsia versa sobre a parcela de composição de crédito expressa por retenções na fonte, cujo montante seria de R$ 407.836,31. Nessa parte do crédito, que é a retenção na fonte, que é a composição do crédito saldo negativo, ela foi objeto de glosa, então o único litígio seria esse montante aí de retenção na fonte, né? Muito bem. Aqui, então, já posso ir direto aqui para a diligência. Aqui na diligência, na proposta, vamos ver aqui, então... Então, aqui vocês podem ver aqui, na folha 11, tem aqui o quadro das retenções, está vendo? Os valores recolhidos no ano de 2005, esses valores aqui que totalizam lá a retenção de R$ 407.836,31, né? Então, entendemos necessária a realização de diligências, então, no sentido de que a unidade de origem verificasse se as receitas que motivaram a retenção de todos aqueles impostos, daquela tabela ali, que tem o quadrinho aqui em cima, foram devidamente oferecidas à tributação pelo recorrente, algo que a decisão de PIS já tinha alertado, né? Muito bem. Então, o processo foi convertido em diligência, no sentido de que a unidade de origem verificasse as receitas recorrentes, no caso em questão, foram devidamente computadas na determinação do lucro real do ano calendário de 2005. Né? O resultado da diligência, né, então, em atendimento à resolução demandada pelo CARF, a unidade de origem representada pela equipe regional de reconhecimento de direito creditório e RPJ Condição Social, DERAT,
apresentou o despacho de diligência. Deste despacho, após descrever os termos e escopo da diligência proposta, a autoridade fiscal diligenciadora concluiu o seguinte. Então, eu reproduzi aqui, estou no relatório, reproduzi aqui, então, o resultado do atendimento das diligências em face da resolução do CARF. Então, ele explica aqui o valor da tabela, o valor de R$ 407.836,31, que foi retido, verificou a tributação das receitas na ficha 06 da DRPJ no montante de R$ 27.522.032 com 29 centavos, né? Muito bem. E ele conclui, então, o seguinte, dessa forma, considerando que o valor informado como receita da prestação de serviço é no montante de R$ 27.522.032 com 29 centavos, fica comprovado que a receita vinculada ao imposto de renda na fonte, no valor de R$ 407.836,31, foi efetivamente oferecida a tributação no exercício de 2006 ou no calendário de 2005. Então, senhor presidente, esse é o relatório que atualmente encontra a posição do processo, presidente do processo. Ok. Doutora Vitória vai falar. Muito obrigada. Bom dia, ilustres conselheiros e conselheiras. Bem, como reportado, né, o processo administrativo em questão é originado do despacho decisório que não homologou compensações declaradas pela recorrente, por meio das quais ela pretendeu compensar débitos de tributos federais com crédito do seu saldo negativo de RPJ apurado no ano calendário de 2005. Como consta da análise do crédito do despacho decisório, as retenções na fonte que compunham o saldo negativo de RPJ e que não foram reconhecidas pela Receita Federal se referem ao imposto retido na fonte em razão da prestação de serviços de propaganda sob o Código de Receita 8045. Trata-se da chamada autorretenção, situação em que a própria agência de publicidade efetua a retenção e recolhimento do imposto de renda, que em uma situação normal seria retido pela fonte pagadora, que no caso é o anunciante. Como adiantado, a Receita Federal alega não ter localizado essas retenções, motivo pelo qual cobra valores de principal, multa e juros da recorrente. Essa cobrança, no entanto, é improcedente, uma vez que restou comprovado nos autos, inclusive por meio da diligência realizada, que todos os valores utilizados nas decomps foram de fato retidos pela recorrente. Nesse sentido, é importante destacar, inclusive, que a recorrente sempre promoveu as retenções nos moldes da legislação vigente. Por sua vez, a decisão recorrida alega que a recorrente teria informado nas decomps que o seu crédito de imposto de renda retido na fonte consistiria em uma única retenção dos R$ 407 mil, sem individualizar as retenções que efetivamente compõem o valor total. Ou seja, de acordo com a decisão, o direito creditório da recorrente estaria maculado pelo fato dela não ter indicado uma a uma as retenções sofridas no ano de 2005, mas por ter indicado somente o valor total dessas retenções na decomp. Esse argumento, contudo, também não merece prevalecer, já que o direito creditório da recorrente não pode ser afetado por um eventual equívoco formal no preenchimento das decomps. Além da confirmação pela diligência, a recorrente comprovou nos autos, por meio da relação de recolhimentos dos DARFs, cópias inclusive autenticadas desses DARFs, informes de rendimento emitidos pelos anunciantes e as notas fiscais dos serviços prestados. Então, assim, ao ver da recorrente, não há dúvidas do seu direito creditório, não sendo justo que ela seja tolhida desse direito apenas por um erro de preenchimento na decomp. Bem, basicamente isso. Acho que a situação dos autos é bastante simples. Muito obrigada pela atenção. Doutor Camerano. Muito bem. Então, conforme relatoriado, né, a diligência atendeu plenamente o solicitado e o seu resultado foi plenamente favorável à recorrente, né? Então, de se dar provimento ao recurso para reconhecer o direito creditório adicional de R$ 407.836,31 relativo ao saldo negativo de RPJ do ano calendário de 2005, homologando as compensações efetuadas até o limite do valor reconhecido. Então, senhor presidente, esse é o voto para dar provimento ao recurso.
Muito bem. Alguma dúvida? Podemos passar a votação? Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutor Carlos. Com o relator. Doutora Luciana. Acompanho o relator, presidente. Doutor Itamar. Com o relator. Doutora Letícia. Acompanho o relator, presidente. Doutor André. Com o relator, presidente. Temos, então, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso para reconhecer o crédito adicional de R$ 407.836,31, relativo ao saldo negativo de RPJ do ano calendário 2005, e homologar as compensações efetuadas até o limite do valor disponível. Ok, doutora Vitória? Obrigado, viu, pela sua presença. Ok, muito obrigada. Um bom dia a todos. Até logo. Tchau, tchau. Tá, aí nós passamos ao item 80, tá? Pediria o apoio que chamasse o patrão na sala de reunião, por favor. Ok, presidente, farei a convocação. Item 80 da pauta do Alex, secretário de agora. Eu vou verificar a reserva do chão. O patrão foi convocado, presidente. Obrigado, Janine. Dr. Alex Fernandes Leite Lira Gomes, OAB Minas Gerais, 168771, de Rolim, Viotti, Goulart, Cardoso, Advogados. Bom dia, doutor. Correto, bom dia. Seja bem-vindo à turma 1401, ok? Obrigado. Doutor Carlos André, item 80, Comal do Brasil Indústria Comércio Limitado. Bom dia a todos, bom dia, patrono. Bom dia. Bom, presidente, aqui trata-se de um TEP, final 3711, que a contribuinte formalizou o crédito em razão de pagamento indevido maior de imposto de renda na fonte, no valor original de R$ 1.786,60. A origem seria o pagamento efetuado em 20 de 4 de 2011, via DARF, no valor de R$ 47.293,10. O valor foi usado na DECOM. O DECOM foi submetido à apreciação da autoridade, da Receita Federal, que emitiu o despacho decisório número final 06. O ato administrativo foi indeferido o crédito em razão do DARF ter sido utilizado para quitar débito declarado no DCTF. A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, vou fazer de uma forma sintética, que vai ter sustentação, Bom, então, alegou o contribuinte que em março de 2011 havia apurado um imposto de renda na fonte a pagar sobre serviços prestados por diversas pessoas jurídicas, no montante de R$ 47.293, efetuou o recolhimento e declarou em DCTF. No entanto, ao rever os valores retidos de seus prestadores, verificou que havia feito indevidamente a retenção de fonte sobre as notas fiscais emitidas por duas empresas. Está aí a tabela com os valores. Visando anular os efeitos decorrentes da retenção sobre as referidas notas fiscais, emitiu notas de crédito anexas aos seus fornecedores, certificando os meios do recolhimento indevido. Além disso, para que os recolhimentos indevidos ficassem devidamente registrados em sua contabilidade, em abril e maio de 2011, lançou a débito da conta IRF terceiros, de seu razão analítica, os valores indevidamente retidos. Muito bem. Mas, apesar de ter corrigido o procedimento da contabilidade, se olvidou de retificar a DCTF, e, visando, então, depois adequar a DCTF, promoveu sua retificação após o despacho decisório, informando o débito de R$ 45.506,50. A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente por voto de qualidade na DRJ,
a questão aqui é que, de acordo com o voto vencedor, a contribuinte não logrou comprovar adequadamente o seu direito creditório conforme as determinações do artigo 8º da INFB 900, né, que exige uma série de obrigações acessórias. E resignada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso voluntário, né, em apertada síntese, alegou que os documentos juntados aos autos já seriam suficientes para provar o direito creditório e que a norma administrativa veicula apenas deveres instrumentais e não impõe a contribuinte o ônus de apresentar elementos de prova atinentes a terceiros. E eu trago um trecho da peça recursal, que eu peço bem para não ler, visto que tem sustentação. E essa é a questão, presidente. Doutor Alex, com a palavra. Perfeito. Conselheiro presidente, conselheiro relator, demais conselheiros presentes, bom dia a todos. Bem, por ser uma matéria de caráter mais fático, vou até ser bem breve minha exposição e terá o intuito mais de ressaltar os documentos apresentados pelo recorrente que demonstram a legitimidade do crédito pleiteado. Conforme já vem descrito pelo relator, trata-se de manifestação de conformidade apresentada em face do despacho decisório que indeferiu o crédito de imposto de renda retido na fonte pleiteado e não homologou a compensação a ele declarada. A DRJ, pelo voto de qualidade, julgou improcedente a manifestação de conformidade sob o fundamento de que a recorrente não teria apresentado documentos emitidos pelas empresas que sofreram a retenção indevida do imposto de renda retido na fonte para demonstrar o seu direito ao crédito. Ocorre que esse entendimento ele é equivocado e, ao fundamentar, a DRJ ela sustenta que essa restrição estaria imposta no artigo 8º da Decisão Normativa número 900 de 2008. Ora, a recorrente ela apresentou aos autos todos os documentos que comprovam o seu direito líquido e certo ao crédito, todos os documentos que comprovam a legitimidade do crédito do imposto de renda retido indevidamente. Para tanto, ela anexou aos autos as notas de crédito emitidas para as empresas que sofreram a retenção indevida, ela anexou aos autos o razão analítico, onde demonstra que na conta débito foi lançado o imposto de renda indevidamente retido, e também apresentou a DCTF identificadora. Esses documentos estão nas folhas 49 a 82 dos autos. E, logo, conclui-se que o direito ao crédito da recorrente do indébito ele é evidente. Tanto é assim que esse foi o entendimento explanado, esse foi o entendimento vencido pela DRJ. Diante dessas considerações, a recorrente ela pede que o seu recurso seja provido para reconhecer o seu direito ao crédito e, consequentemente, homologar a declaração a ele vinculada. Obrigado a todos. Obrigado, doutor Alex. Doutor Carlos, com a palavra. Está no mudo. Doutor Carlos, está mudo o seu microfone. Muito bem. A meu juízo, a retenção de imposto de renda na fonte é caso típico de que trata o artigo 166 do CTN. Aí transcrito. A retenção indevida de imposto de renda na fonte transfere, em princípio, o encargo financeiro do tributo retido indevidamente para a pessoa beneficiária do pagamento. Assim, a norma legal exige que a fonte pagadora, se quiser ter o indébito restituído, demonstre ter assumido o encargo ou esteja expressamente autorizado por aquele que arcou economicamente com a carga do tributo. Na esteira da previsão legal, assim mencionado, o artigo 8º da ENR 900 previa, na época dos fatos, que a pessoa houvesse retido, recolhido indevidamente o fonte e que tivesse devolvido o montante retido ao beneficiário, poderia pleitear sua restituição. Entretanto, o parágrafo 1º determinava que a devolução do valor estivesse acompanhada de outros procedimentos. O debate feito no julgamento de primeira instância foi justamente
se os elementos de prova juntados aos autos seriam hábeis a fazer a prova necessária à luz do disposto no artigo 8º da INRD. Está aí transcrito o artigo 8º. A partida, penso que a recorrente tenha razão ao alegar que tais procedimentos configuram deveres instrumentais. Mas o fato de serem deveres instrumentais não significa que a fonte pagadora esteja dispensada de fazer a prova de todos eles no processo. Explico. Como dito, a lei exige que a fonte pagadora comprove ter assumido o ônus econômico do tributo que foi retido e recolhido indevidamente, para poder pleitear sua repetição. Quais seriam, então, os deveres instrumentais necessários para tanto? A meu juízo, de acordo com a dicção do artigo 8º da INRD, a interessada deve comprovar: 1. A devolução do valor. 2. O estorno na contabilidade. 3. A retificação das declarações feitas da RFB. E 4. A retificação dos demonstrativos entregues aos beneficiários. A norma administrativa também impõe ao beneficiário alguns deveres instrumentais, mas não consigo vislumbrar, essa foi a questão na BRJ, né? Mas não consigo vislumbrar que haja a exigência de que a interessada comprove nos autos que um terceiro tenha cumprido deveres instrumentais que digam respeito tão somente àquela pessoa. Ora, exigir que a interessada traga aos autos a contabilidade de terceiro, que tem como regra o sigilo por força de norma legal, seria exigir prova impossível. Penso que o destinatário de parte dos deveres instrumentais enumerados pela instrução normativa seja o terceiro beneficiário, sob pena de aproveitar-se indevidamente e ficar sujeito ao procedimento de ofício. O terceiro. Né? Compulsando os autos, vejo que a contribuinte logrou comprovar a devolução dos valores, o estorno na contabilidade e a retificação da DCTF, mas não comprovou a retificação dos comprovantes de retenção entregues aos beneficiários. Como dito, esta retificação integra a prova de que o ônus foi assumido pela interessada e, portanto, que o beneficiário não possui o crédito correspondente à retenção indevida. Vale lembrar que o comprovante de rendimentos é um documento hábil para que o beneficiário possa apurar o seu imposto devido. Né? E aí eu trago aqui os artigos 942 e 943 do decreto 3.000, né, do regulamento de imposto de renda, lá transcritos. Portanto, concluo que a contribuinte não logrou fazer a prova necessária para conferir liquidez e certeza ao crédito pleiteado, conforme exige do artigo 170, e voto por negar provimento. Né? Então, a questão aqui é só essa: ele realmente comprovou que ele devolveu os valores, que ele retificou as DCTFs, que retificou a sua contabilidade. O que ele não trouxe foi a retificação do comprovante de rendimentos para o terceiro, que é o que diz que o terceiro não tem aquele crédito, não pode se aproveitar daquele crédito na sua própria apuração. Essa é toda a questão. Vou colocar assim de forma bem clara para que todos possam apreciar se é isso mesmo a decisão. Muito bem. Aberta a discussão. Eu estou verificando aqui porque ele juntou realmente os comprovantes da devolução do valor. As DIRFs é que não estão juntadas aos autos, né? O que pesa é isso, né? Porque se ele não retificar a DIRF, o beneficiário pode se aproveitar do crédito e ainda ter direito à restituição, né? E aí seria iria lesar o fisco, né? Seria falta do cumprimento do inciso 3º, conselheiro Carlos André, da IN? É o que está faltando, é isso? O inciso 3º? Não. Porque aqui o inciso 3º fala da retificação pelo beneficiário das declarações. Eu não estou exigindo dele a comprovação do que o terceiro fez. Né? É o inciso 2. Retificação pela fonte pagadora das declarações e dos demonstrativos já entregues à pessoa física ou jurídica que sofreu a retenção. Esses seriam aqueles informes de rendimento, é isso?
Exatamente. Isso, porque o beneficiário ele vai fazer a declaração dele com base naqueles informes, né? Se ele não tiver essa retificação, ele vai se aproveitar lá de um imposto retido que não foi retido, e se a gente der a restituição aqui, você vai ter na verdade, recolhimento zero, né, para o fisco, o resultado prático, né? Exatamente. É esse o ponto. É no inciso 12, não é no 3. O 3 eu estou concordando com o contribuinte que ele não precisa apresentar, porque se refere aos deveres instrumentais do terceiro. Ontem a gente julgou, acho que 2 ou 3 meus, no mesmo sentido, que no caso de pagamento indevido de fonte, a fonte pagadora tem que provar que adotou as medidas de retificação antes da apresentação da declaração pelo beneficiário, né, que seria o prazo aí de apresentação. Nesse caso, a DIF aqui também. É uma pena, né? Porque, assim... Por isso que eu coloquei bem claro para todos desse qual é o ponto. Qual é o ponto? É só isso. O resto está cumprido pelo contribuinte. Agora, passado mais de 10 anos também, acho que seria impossível essa prova, né? Esse aqui é o grande problema, de ver as DIFs dos... Enfim. E além disso, os beneficiários já podem ter até se aproveitado disso, né? Então... Essa que é a pena. Os informes de rendimento que é um documento que a própria empresa, teoricamente, faria, se era só essa prova, já seria suficiente. Mas olha que eu acho que eles se concentraram na questão do terceiro, né? E acabaram não se dando conta da questão do informe de rendimentos. Mas nesse caso, o doutor André colocou uma questão interessante. Como já passou o prazo para o beneficiário, a única questão que impediria seria o beneficiário utilizar com base nos informes de rendimento antigo. Como já passou o prazo para ele se utilizar desse valor, considerando a verdade material, ele devolveu os valores. Você entendeu? Então eu acho que dá para a gente conceder nesse caso. Porque a única questão que impediria seria, com base nos informes antigos, um documento que o beneficiário tem lá, ele se utilizar e apresenta esse documento, aí a gente o erário estaria pagando 2 vezes, né? Como ele não tem esse documento? Mas existe essa prova no processo? Mas existe essa prova no processo de que ele utilizou ou não utilizou? Não tem, esse que é o ponto. Não tem prova do terceiro, entendeu? Não tem. Mas já passou o prazo. Sim, então, mas... O que acontece, na verdade, só para terminar o raciocínio, na verdade aqui é que a fonte arcou com ônus, e ela provou que ela arcou com ônus. A única coisa que ela não fez é uma formalidade. Ela só não retificou um recibo, um informe de rendimentos. Ela falou, olha, assinado pelo... Ou seja, mas ela provou que ela arcou com ônus. Não é exatamente isso. Ela já não vai usar mais, ou se usou, se não usou, tem esse detalhe, né? É isso, ela arcou com ônus, tudo bem, isso daqui está comprovado. Agora, o que não se prova é que outra pessoa não se utilizou desse imposto de renda na fonte. O fato de ter passado 5 anos seria razoável, e acataria essa tese, se ele tivesse provado que o beneficiário não usou. Se ele chegasse lá e falar, o beneficiário não usou, ponto, ele não retificou a DIF, a gente falaria assim, mas ele pode amanhã declarar, não pode mais, passou 5 anos. Ele teria perdido, o beneficiário não poderia jamais se aproveitar. Passou 5 anos, passou, mas a gente não sabe se o beneficiário usou ou não. Mas essa prova não foi feita nos autos. Na verdade, a minha questão é até um pouco diferente. Eu não exijo do contribuinte que ele prove que o outro não usou. Entendeu? Sim. Eu exijo... Mas seria uma forma de provar aqui, diante da falta da DIF. Ele retificou o informe de rendimento com base no qual o outro vai fazer sua apuração. Se o outro tiver usado indevidamente... Não, justamente, o que está sendo posto aqui não é, e você colocou isso muito bem no voto, não se pode exigir do contribuinte que se faça prova em relação a terceiro. Né? Nesse caso, o contribuinte deixou de cumprir uma formalidade, ok? Como é que você poderia suprir esse descumprimento da formalidade? Estando provado nos autos, por outros meios, pela própria administração tributária, de repente, e o contribuinte, o terceiro, teria ou não teria se utilizado desses valores. Só isso, entendeu? Seria uma forma de superar isso. Mas eu não vejo isso também.
entendeu? Não tem, assim, a gente não está exigindo o documento de terceiro, mas ele poderia trazer o documento de terceiro, esse que é o ponto. Ele poderia, eventualmente, trazer essa prova provaria que o terceiro não utilizou, provaria. Passou 5 anos, passou, não pode mais utilizar. Aí tudo bem. E não é assim uma mera, ao meu ver, não é uma mera formalidade, na verdade é uma obrigação acessória, mas que gera consequências jurídicas para terceiros. Né? Então, assim, né? Porque quando a gente fala uma mera formalidade, não é uma mera formalidade, é um documento que pela legislação comprova a retenção. Retiro a mera formalidade, por favor. Então tudo bem, presidente. Que fique registrado. Mais alguém quer falar? Podemos passar a votação? Agora, só uma dúvida aqui, Carlos. O valor aqui e a quantidade de beneficiários. São 2 beneficiários, o valor é R$ 1.800. Ok, não. 1.700. Seria até uma prova relativamente fácil para a parte fazer, né? Porque quando você tem assim um volume enorme de beneficiários, você pode até dizer que não tem como fazer a prova, mas diante da falta de um documento que ela mesma deveria fazer, depois de tantos anos, ela teria algum caminho aí para buscar essa comprovação. Muito bem. Doutor Camerano, seu voto. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Daniel. O relator, presidente. Doutora Luciana. Voto com o relator, presidente. Doutor Itamar. Com o relator, presidente. Doutora Letícia. Com dó, mas voto com o relator, porque infelizmente a prova realmente não foi feita. Doutor André. Também com o relator, presidente. Também voto com o relator. Temos então por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Doutor Alex, grande abraço. Até a próxima. Bom dia, obrigado. Até mais. Passemos então ao item 83, também do conselheiro Carlos André, Pelegrino, distribuidora de autopeças limitada. Pediria o apoio que chamasse a doutora, a patrona, à sala de reunião. Ok, presidente, farei a comunicação. Então, 83 da parte, doutora Vanessa, se precisa tirar de lá agora. Eu vou verificar a mensagem. 83, né, presidente? 83. A patrona foi convocada, presidente. Obrigado, Janaína. Doutora Vanessa, está nos vendo? Doutora Vanessa Krieger de Jesus, OAB São Paulo, 438522, DeBiase Consultoria Tributária. Bom dia, doutora. Bom dia. Isso mesmo. Da turma 1401. A senhora vai fazer só acompanhamento, né? Correto. Ok. Doutor Carlos André, com a palavra o relator. Bom dia a todos, bom dia, patrona. Bom, trata o presente processo protocolado em 18 de fevereiro de 2013, por meio do qual o contribuinte formalizou um crédito decorrente de pagamento indevido ao maior imposto de renda retido na fonte sobre lucro líquido, ILL. Meu Deus! Artigo 35 da Lei 7713 de 1988. Você é mais velho que a Luciana. E o Daniel juntos. Eu não sei nem o que é isso, presidente. O Camerano sabe, com certeza. A origem do crédito seriam 2 pagamentos em DAF efetuados em 30 de 4 de 1990, nos valores de... Aí é cruzeiro, cruzado, sei lá. Né? Aí, se tiver alguma dificuldade com a conversão de moeda, pergunta para o Camerano que ele vai saber, tá? E 31 de 5 de 1991. Né? O crédito em questão foi utilizado em DECOM. Bom, de pronto, impede registrar que a contribuinte havia tentado protocolar o pedido de restituição em questão em 14 de 11 de 2001.
e o recebimento do documento lhe foi negado pela unidade da Receita Federal. O procedimento indevido da Receita foi reconhecido nos autos do mandado de segurança número tal, conforme sentença prolatada pela terceira vara civil da 4ª Região da Justiça Federal. Aí é trecho da decisão judicial. Após a decisão judicial, o PEA foi recebido pela unidade da Receita, né? O pedido foi objeto de despacho decisório número 934/2006, por meio do qual a autoridade da Receita indeferiu o crédito pleiteado. E a razão para o indeferimento foi a decadência do direito de repetição de débito. Aí, trecho do despacho decisório. A contribuinte insurgiu-se contra a decisão administrativa e apresentou manifestação de inconformidade, né? Está aí a síntese feita pela autoridade julgadora de piso. A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente. Vejam aí, destacado na ementa da DRJ, que a questão novamente foi prazo decadencial. Então, o prazo decadencial para pleitear a restituição de tributos pagos indevidamente ao maior. O direito de pleitear a restituição do imposto extingue-se com decurso do prazo de 5 anos, contado da data do pagamento ou recolhimento indevido. Segundo o pacífico e uniforme entendimento do STJ, não há falar de prazo prescricional a contar da declaração da inconstitucionalidade pelo STF ou da resolução do Senado. Nós vamos ver essa discussão com um detalhe depois. Mesmo que assim não fosse, o pedido feito em 18 de 2 de 2003 foi realizado mais de 6 meses após a resolução, mais de 6 anos após a resolução do Senado, número 82, e 13 e 12 anos após os pagamentos que ocorreram em 30 de 4 de 1989 e 31 de 3 de 1990. Como se verifica na própria emenda, a autoridade julgadora, a qual manteve a decisão administrativa em razão de decadência, por entender que o prazo decadenciado do direito de repetição de indébito teria como termo inicial a data do pagamento indevido. No contexto, não alteraria o termo inicial do prazo decadencial a edição da Resolução do Senado Federal número 82 de 96, que suspendeu a execução do artigo 35 da Lei 7713 de 1988, no que diz respeito à expressão, entre aspas, o acionista. Depois foi estendida para... resignada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso voluntário. Na peça recursal, reiterou as alegações da manifestação de conformidade, e, em especial, destacou que, teve arbitrariamente seu pedido de restituição tempestivo recusado na Delegacia da Receita Federal de Gravataí. E procedeu, então, ao pedido dentro do prazo quinquenal após a resolução senatorial número 82 de 96. Então, está aí a síntese das alegações da contribuinte. Eu vou analisar isso. Posto no direito à petição no princípio da isonomia, a contribuinte pediu a reforma da decisão de piso para que seja reconhecido o direito creditório pleiteado. Então, entender a questão, né? Quer dizer, basicamente, se a resolução do Senado altera o termo inicial desse prazo ou não. Né? Muito bem. Então, conforme relatado, trata-se de PEA, por meio do qual o contribuinte formalizou o crédito e pagamento indevido de ILL. O crédito foi indeferido exclusivamente por foco na decadência do direito à repetição. Em apertada síntese, a RFB indeferiu o crédito por entender que o prazo decadencial teria como termo inicial a data do pagamento indevido. No outro giro, a contribuinte entende que o desacordo do prazo para pleitear a repetição de débito seria a data da resolução senatorial número 82, e suspendeu a execução de parte do artigo 35 da Lei 7713 de 1998. Como se trata de aplicação do direito no tempo, penso que algumas balizas são relevantes para se apreciar a questão da caducidade ou não do direito pleiteado. Inicialmente, é preciso destacar que o prazo decadencial para a repetição de débito, no caso de tributos submetidos ao lançamento por homologação de que trata o artigo 150 do CPM, tem como termo inicial a data do pagamento antecipado. É o que significa na hipótese legal do artigo 165.1 e 168.1 do CPM, que estão aí transcritos.
Tal prazo não sofre interrupção por força da superveniente declaração de inconstitucionalidade da norma tributária. Esta matéria foi tormentosa, mas, para fins de aplicação por isso colegiado, foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso especial número 1.110.578/SP, data do julgamento 12/5/2010, nos seguintes termos. Aí eu destaco a parte que interessa. A declaração de inconstitucionalidade de lei instituidora do tributo em controle concentrado pelo STF ou a resolução do Senado, declaração de inconstitucionalidade em controle difuso, é descipienda para fim de contagem do prazo prescricional, tanto em relação aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, que é o nosso caso aqui, quanto em relação aos tributos sujeitos ao lançamento de ofício. Tratava-se no recurso representativo de controvérsia e foi processado no STJ conforme o requisito do artigo 543-C do CPC, então em vigor. Assim, a decisão deve ser observada pelos membros do CARF, conforme disposto no artigo 62 do regimento, está aí transcrito. Desta forma, o prazo decadencial deverá ser contado da data dos pagamentos, ou seja, 30/4/1990 e 31/5/91. Todavia, no caso, tem razão a contribuinte ao alegar que esse prazo na época era decenal, conforme a tese dos 5+5, conforme suma a CARF 91 aí transcrito. Eu trago alguma jurisprudência nesse sentido. Portanto, o direito da contribuinte de pleitear o indébito extinguiu-se em 30/4/2000, primeiro pagamento, e 31/5/2001, segundo pagamento. Na espécie, tem que a data do pedido de restituição a ser considerada para a verificação da caducidade do direito é 14/11/2001, pois, conforme reconhecido pela decisão judicial anteriormente citada, nesta data a RFV cometeu um ato ilegal ao não receber a petição da contribuinte. Não consigo vislumbrar como poderia a administração tributária negar-se a receber a petição da contribuinte de forma ilegal e depois cortar o prazo de caducidade do direito da contribuinte até a data em que esta, finalmente, logrou protocolar seu pedido por força de decisão judicial mandamental. Teria como admitir que a administração tributária pudesse aproveitar do próprio ato ilícito. Contudo, vejo que, mesmo considerando a data que inicialmente a contribuinte pretendeu fazer valer o seu direito creditório, 14/11/2001, o crédito em questão já havia sido fulminado pelo decurso do prazo decadencial. Portanto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. E é isso o voto, presidente. Está aberta a discussão. Alguém quer fazer algum comentário? Algum questionamento ao relator? Não? Podemos passar a votação? Doutor Camerano. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Daniel. O relator, presidente. Doutora Luciana. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Itamar. O relator, presidente. Doutora Letícia. Acompanho o relator, presidente. Doutor André. Com o relator, presidente. Também acompanho o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Doutora Vanessa, muito obrigado. Até a próxima. Obrigada, até a próxima. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Com isso, a gente encerra a série de videoconferências e acompanhamentos da sessão dessa manhã do dia 17, tá? E aí a gente passa para a ordem natural da pauta, ok? Na ordem natural da pauta, a gente tem o item, deixa-me ver aqui, item 77, conselheira Letícia, Companhia do Metropolitano de São Paulo. Bom dia a todos. Esse processo são os embargos da contribuinte por inexatidão material.
O despacho de admissibilidade expôs o caso conforme abaixo. Afirma embargante que a primeira turma da quarta Câmara, ao prolatar o acórdão, incorreram em inexatidão material conforme trechos de seus embargos a seguir reproduzidos. O acórdão proferido por unanimidade deu provimento ao recurso para reconhecer o direito creditório e homologar a compensação no limite do crédito reconhecido. Ocorre que constou erro material na fundamentação, mais especificamente no trecho abaixo reproduzido. Assim, dialogando com a decisão, providenciou ao recorrente as provas capazes de demonstrar que faz jus ao crédito originário de R$ 209.115,83 relativo ao pagamento a maior de RPJ em 2012. Da leitura do parágrafo acima extraído da fundamentação e reconhecido o valor de 209, relativo ao pagamento de maior de RPJ 2012, que com a devida vênia não está de acordo com o que demonstrado nos autos, nem valor nem ano. Conforme demonstrado na manifestação de inconformidade, o despacho decisório foi fundamentado no valor originário do saldo de IRPJ de R$ 765.000 e o crédito reconhecido de R$ 259.840. Foi insuficiente para compensar integralmente os débitos. Demonstrou também que a embargante cometeu um equívoco ao informar o crédito referente ao exercício de 2004, esquecendo de incluir na ficha 12A a quantia de R$ 57.000 referente ao imposto de renda, juros sobre capital próprio. Assim, o valor de 765 estava incorreto, sendo correto o valor de 822, conforme demonstrado e comprovado na manifestação de conformidade. Desse modo, podemos concluir que o direito creditório reconhecido por essa turma é de 822, que é suficiente para homologar o PERDECOMP e não o 209. Por todo o exposto, requeriu sejam recebidos os presentes embargos de declaração e a eles dado integral provimento para que o erro material contido na fundamentação seja retificado para constar corretamente o valor do crédito de 822. Feito o relato, passa a seguir ao exame da presença dos pressupostos. Pois bem, foi admitido os embargos. Bom, presidente, aí passando já ao voto, para a análise mais detalhada do caso, vejamos os valores reconhecidos e não reconhecidos quando o despacho decisório. Tinha o imposto de renda na fonte, retido na fonte, de 31.000, e parcelas confirmadas parcialmente ou não confirmadas, que são 733 e o valor não confirmado de 505. A totalidade do crédito requerido corresponde ao saldo negativo do exercício de 2004. A retenção na fonte não comprovada é o depósito judicial levantado e as demais receitas oferecidas parcialmente à tributação são de juros sobre capital próprio. Com relação ao depósito, conforme demonstrativo juntado aos autos, a recorrente teve a retenção do valor conforme abaixo, então está comprovado, que é, na verdade, 206.078. Portanto, o valor adicional de 206 deve ser reconhecido. Entretanto, como na decisão embargada foi reconhecido um valor superior, e esse não pode ser modificado, o valor anteriormente reconhecido, pois é vedado a reformatio impedius. Já em relação ao JCP, conforme despacho decisório, seria necessária a comprovação de oferecimento à tributação das receitas da recorrente ora embargante. Para tal comprovação, juntou a recorrente, quando a interposição de seu recurso voluntário, livros diários, livro-razão, para tentar demonstrar que ocorreu apenas um equívoco na linha de lançamento e que as receitas com JCP teriam sido de 3.800.000, sendo que os valores foram lançados equivocadamente como outras receitas financeiras e outras receitas operacionais. Entretanto, essa relatora não tem como afirmar, pelos documentos colacionados nos autos, que valores foram efetivamente levados à tributação, tendo ocorrido apenas um erro de linha. Assim, presidente, eu estou conduzindo o meu voto para que sejam baixados os autos em diligência, para que a unidade de origem verifique se a documentação é suficiente para comprovação e, após, seja notificada a recorrente ora embargante para querendo juntar novas provas. Após, deve ser feito um relatório pela unidade de origem, que deve ser dado vista a embargante ora recorrente para querendo manifestar-se. Por fim, deve retornar os autos a essa relatora para que seja novamente levado esses autos à sessão de julgamento. Então, presidente, eu estou sugerindo uma diligência, porque eu não consegui, com a documentação juntada,
verificar que os valores de JCP foram oferecidos à tributação. O que a gente tinha reconhecido no acórdão anterior tinha sido só a questão desse imposto de renda retido na fonte, de 206 e não 209, como no acórdão embargado. É só esse valor que foi reconhecido e que eu tenho que, posteriormente, retificar o acórdão quando eu for finalizar o acórdão, né? Depois de voltar à diligência, para poder reconhecer o crédito. Está aberta a discussão, hein? Alguém tem alguma dúvida? Podemos passar a votação? Estou camerando. Acompanhe o voto da relatora, presidente. Doutor Daniel. Com a relatora, presidente. Doutor Carlos. Com a relatora. Doutora Luciana. Acompanho o voto da relatora, presidente. Doutor Itamar. Com a relatora, presidente. Doutor André. Com a relatora. Me acompanhe, temos então por unanimidade de votos converter o julgamento em diligência nos termos de voto da relatora. Vou finalizar a anotação aqui. Ok. Item 78, conselheiro Daniel, Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé. Vamos lá, presidente. Bom, trata-se PERDECOMP. A matéria é relativamente fática, relativamente tranquila. Tá? O despacho decisório negou, em razão da inconsistência nos valores, né, e por não existir o saldo negativo alegado, regularmente cientificada do despacho decisório por via postal, a contribuinte protocolou impugnação alegando deter o crédito no montante de 500 mil, relativo ao DARF aludido na DECOMP em comento. No caso concreto, cumpre ressaltar que a contribuinte ratifica a legalidade da existência e disponibilidade do crédito, evidenciando que em 18 de 3 de 2004 transmitiu DIPJ retificadora, alterando a estimativa ao PA 10 de 2002 para 33 mil, ou seja, baixou quase 500 mil o valor de estimativa, né, após a retificação. Sendo que tal débito foi quitado através de compensação e que, portanto, o DARF referente ao crédito, ora pleiteado, se encontra disponível. Por outro lado, os dados extraídos no sistema da Receita informam que a DIPJ original cancelada registra débito de estimativa de RPJ no PA 10 de 2002 no valor de 526 mil. A DIPJ retificadora apresentada em 18 de 3 de 2004, ou seja, 2 anos depois, informa o valor de 33 mil. A DCTF retificadora já foi retificada só em 2005, aponta como débito 33 mil na mesma linha da DIPJ, e tendo em vista que a primeira DCTF em que figurou o valor 33 mil foi transferida posteriormente, a unidade a DRJ converteu o processo em diligência, para que ele comprovasse, através de documentos contábeis, né, a correta apuração. Cientificado da decisão, o contribuinte apresentou resposta, basicamente dizendo que fazia balanço de suspensão e redução, mas que não tem o balanço de suspensão e redução desse período. E que não teria documentos, que os documentos seriam muito antigos e não conseguiu levantar nada que comprovasse a apuração. Eu deixei aqui em marca amarela aqui algumas manifestações de contribuintes. No ano 2002, as apurações foram realizadas com base balanceiro de suspensão e redução, conforme ele declarou na DIPJ. Por questões de erros formais, foi realizada nova apuração, com a consequente transmissão da DIPJ retificadora. Não realizaram os lançamentos contábeis nas contas de resultados do período, para comprovar o equívoco na apuração, e não apresentou a documentação por conta do prazo. Aí a DRJ, o auditor, né, ao se manifestar sobre o resultado da diligência, ele concluiu aqui, né, através desse despacho, marcou aqui em amarelo. Não houve qualquer levantamento de balanço no mês de outubro de 2002,
ou em qualquer outro mês, transcrito no livro diário, que comprovasse a redução de 526 para 33. A situação acima é clara, pois a informada nova apuração de RPJ ocorreu somente em 2004, quando então foi entregue da RPJ retificadora, sendo que o balanço, suspensão e redução deve ser feito e registrado no livro diário no mês de recolhimento da estimativa em questão. A informação da empresa que for realizada a nova apuração, onde teriam sido diluídos os valores de RPJ acumulados nos meses de setembro e dezembro. Ora, como pode a empresa fazer balanço, suspensão e redução com valores acumulados em 12 de 2002, de sorte que, ao nosso modesto pensar, não existe qualquer crédito em favor da empresa. Então, ela disse que fez o balanço, suspensão e redução, que diluiu esse RPJ durante o período, né, uma coisa meio sem nexo. Aí foi dada ciência à empresa o resultado da diligência, ela se manifestou dizendo que o fiscal não tem competência para antecipar a decisão e que ele estaria fazendo um juízo de mérito. Tá aqui marcado. E ele disse que não foi possível apresentar documento porque são documentos do ano de 2002, mais de 10 anos, né, já se passaram, e que ela não teria documentação para apresentar. Como não poderia deixar de ser, a DRJ negou o provimento, a manifestação de conformidade. Enfrentou a questão, disse que da questão da competência para diligência, que até isso ele disse que a DRJ não teria competência para fazer diligência, disse que o fiscal estaria antecipando julgamento, enfim, ele enfrenta, dizendo que é uma faculdade da DRJ. A questão da apresentação de documentos enfrenta também, dizendo que ele tem que fazer a guarda de documentos até enquanto tiver efeito jurídico, né? Nesse caso, ele está questionando um crédito de 2002, então ele deveria ter a documentação. E aí seguiu aqui afirmando a DRJ que, no caso concreto, restou configurado através da diligência, que através de todos os documentos que foram apresentados, em verdade, levam à conclusão de que o valor devido era realmente 526 mil. Não tem nada de documentação que justificasse essa redução para 33 mil. Então, todos os documentos existentes, contábeis, enfim, levam àquela apuração original. E indeferiu a manifestação de conformidade. Aí aqui tem uma questão processual para a gente apreciar. Foi dada ciência para a empresa do acórdão aqui, 9/6. Desculpa, tocaram aqui, deixa eu abrir aqui para... E o contribuinte apresentou embargos de declaração da decisão da DRJ, tá? Em 30/5/2012. Então, foi disponibilizado na Caixa Postal em 25/5/2012 e ele apresentou embargo de declaração em 30/5/2012. Nos referidos embargos de declaração, o contribuinte basicamente afirma que a estimativa de outubro, objeto da IPJ retificadora, era 33 mil. Desta forma, teria o crédito de 500 mil. Os embargos foram encaminhados para a DRJ e a DRJ disse, no rito do processo administrativo fiscal, não existe previsão de embargos, tá? Contra a decisão da DRJ. E mandou de volta para a unidade de origem para adotar as providências julgadas cabíveis. Ao meu ver, essa providência que julgada cabível seria, passado o prazo, seria prosseguir na cobrança, porque teria passado o prazo para apresentação de recurso. Só que o que é que fez a unidade de origem? Intimou o contribuinte dessa decisão. Tá? E aí o contribuinte apresenta recurso voluntário, a partir da intimação dessa decisão dentro do prazo da intimação. Aí no recurso voluntário ele basicamente repete tudo. E as folhas 335 dos autos constam no despacho da unidade de origem julgando tempestivo esse recurso voluntário. Então tem essa questão processual aí para a gente analisar se teria precluído o direito de apresentar recurso ou não. A gente até debateu essa questão de embargo de declaração de decisão de DRJ há um tempo atrás. Eu debati com o Carlos André, ele disse que algumas realmente DRJs existe essa praxe, enfim, porque tem aquela previsão do decreto de que
erro formal, né, erro lapso material, pode ser corrigido através de petição, que seria, na verdade, uma previsão bem próxima aos embargos. Mas eu enfrento isso aqui no voto, presidente. Passo ao voto. Inicialmente, passo a análise do requisito de admissibilidade do recurso voluntário apresentado. Isto porque o contribuinte foi devidamente cientificado do acordo em 25 de maio de 2012 e apresentou em 30 de maio de 2012 petição que denomina-se embargos de declaração. Que, na verdade, embargos não tem nada. É uma questão de mérito. Ele continua defendendo a existência do crédito. Ele não aponta nenhum lapso, absolutamente nada. Realmente é meritório, é recurso. Neste particular, ressalto que o contribuinte já havia adotado tal procedimento quanto da intimação para se manifestar do resultado da diligência, que ele apresentou, na verdade, um embargo de declaração naquela manifestação da diligência. Em verdade, o que se verifica são uma série de falhas processuais cometidas pela contribuinte, através de seus advogados devidamente constituídos. Veja que não é uma cooperativa pequena e ela estava representada por advogados. Apenas a título de exemplo dos equívocos cometidos. Apresentação de impugnação com irregularidades na representação, saneado pelo termo de intimação, 61, 2008. Apresentação de embargos de declaração contra despacho com resultado da diligência solicitada pela DRJ e apresentação de embargos de declaração contra acórdão da DRJ. Neste ponto, além do fato de que seria dever do advogado conhecer as regras aplicáveis ao processo administrativo e fiscal, a DRJ já foi absolutamente didática ao explicitar o não cabimento de embargos de declaração em primeira instância administrativa. Mesmo assim, recepcionou os embargos como defesa, aplicando o princípio da fungibilidade, bem como em respeito aos princípios do formalismo moderado e da busca pela verdade material. Agora, após intimação do acórdão recorrido, o contribuinte adota a mesma prática, protocolando embargos de declaração. Isso daqui foi no momento da manifestação contra a diligência. Então, a DRJ acatou aquilo como defesa e falou, não cabe embargos, não existe essa previsão. Mas acatou como manifestação contra a diligência e enfrentou, pela fungibilidade. E agora ele veio e apresentou novos embargos contra a decisão da DRJ. Desta forma, em um procedimento equivocado, ao meu ver, a unidade de origem encaminhou os referidos embargos para apreciação da DRJ, a qual já havia esgotado a sua jurisdição e não mais teria competência para apreciar nenhum pleito do contribuinte. Como não poderia ser diferente, a DRJ, através do despacho tal, se manifestou nesse sentido e mandou da ciência interessada e providências julgadas cabíveis. Em outras palavras, a DRJ fez o óbvio. Mais uma vez, esclareceu inexistir previsão de cabimento de embargos de declaração neste momento processual e determinou o retorno dos autos à unidade de origem para que a mesma cientificasse a interessada e adotasse as providências julgadas cabíveis. Ao meu ver, apenas duas seriam as opções cabíveis da DRJ. Declarar precluso o direito do contribuinte de apresentar recurso voluntário ou aplicar a mesma fungibilidade adotada pela DRJ e recepcionar a petição como recurso, e encaminhar para apreciação por este CARF. Entendo que a decisão mais adequada seria a segunda, mas aparentemente a unidade de origem não promoveu a análise da situação processual e tão somente intimou o contribuinte para tomar ciência do despacho da DRJ. A partir de tal intimação, o contribuinte apresenta recurso voluntário e a unidade de origem, considerando a segunda intimação, entende ser tempestivo e encaminha para apreciação desse CARF. Ocorre que a unidade de origem apenas poderia desconsiderar a intimação realizada em 25 de maio de 2012 se a mesma estivesse eivada de alguma nulidade. Não é o que ocorreu. A intimação é plenamente válida e produz efeitos. Desta feita, entendo que a análise da tempestividade do recurso deve ser feita a partir da primeira intimação, de forma que o prazo para apresentação do recurso voluntário esgotou-se em 26 de junho de 2012. Assim, entendo que o recurso apresentado em 23 de julho é absolutamente intempestivo. Entretanto, no presente caso, o fato é que a unidade de origem, em despacho de 14 de junho de 2012, não apenas recepcionou os embargos, como entendeu restarem tempestivos, encaminhando para apreciação da DRJ, se não vejamos. Então, aqui é o despacho em que a unidade de origem acatou os embargos, como se existisse previsão processual para isso, e julgou tempestivos os embargos.
Desta feita, em que pese entenda inexistir previsão legal para apresentação de embargo de declaração contra a decisão da DRJ, e veja que esse despacho ainda estava dentro do prazo para apresentação do recurso, tá? Pelo contribuinte. Então, se ele tivesse negado por dizer que não existe previsão, aí, de repente, ainda teria a possibilidade até do contribuinte apresentar o recurso dentro do prazo. Tá? Desta feita, em que pese entenda inexistir previsão legal para apresentação dos embargos de declaração contra a decisão da DRJ, a unidade de origem não apenas reconheceu o cabimento, como também o declarou tempestivo. Se tivesse agido diferente, não conhecendo o embargo, dando ciência ao contribuinte, talvez fosse possível que o mesmo apresentasse seu recurso tempestivamente. Assim é que, apenas em razão dessa peculiaridade fática e para evitar qualquer cerceamento do direito de defesa do contribuinte, e levando em consideração a nova intimação e reconhecimento da tempestividade pela unidade de origem, é que conheço do recurso e o admito. Quer analisar essa questão do conhecimento antes, presidente? Eu posso seguir? Pode ser. Está aberta a discussão aí, a questão do conhecimento. É uma questão bastante peculiar. Eu já manifestei, assim, se não tivesse essa confusão, esse imbróglio processual criado aí pela DRJ, eu não conheceria. Ou no máximo conheceria, na verdade, do primeiro embargos como recurso, né, pela fungibilidade. Eu acho isso bem razoável. Até porque não muda muito o mérito, viu, presidente? O que tem um e o que tem no outro acaba sendo basicamente a mesma coisa, né? Mas, diante disso tudo aí, eu achei mais prudente, para evitar um cerceamento de direito de defesa, admitir o recurso. Carlos André. O comentário que eu ia fazer era justamente em relação à admissão do que foi chamado de embargo, né? Uma vez que ele tratou do mérito como recurso voluntário, né? Pela fungibilidade. Uma vez que ele se insurgiu, fica evidente que ele está se insurgindo contra a decisão da DRJ no mérito, né? Ainda dentro do prazo recursal, né? Então, mas aí o Daniel já fez essa observação. É incrível como essas coisas aconteçam, né? Mas, enfim, um país tão grande quanto esse e eu, pelo menos, considero que nós temos várias receitas, mas, enfim, esse tipo de coisa não poderia acontecer, né? No meu entendimento. O mais lógico para mim, lógico, eu tô falando da questão lógica, tá? Seria realmente considerar esse embargo, né, como recurso, entendeu? Como recurso voluntário, e deixar bem claro isso, né? Olha, não existe embargo contra a decisão da DRJ e tal, e tratar ele como recurso voluntário, entendeu? Porque se não for assim, teria que não conhecer do recurso, entende? Outra solução. Nesse caso aqui, presidente, não teria tanto prejuízo, porque o embargo é mais curto do que o recurso, mas o recurso também não traz muita novidade. Mas, realmente, eu concordo com você, foi inclusive que eu coloquei meu voto, que seria lógico receber esses embargos como recurso, porque quando a DRJ mandou de volta para providências, na verdade, ao meu ver, era para declarar precluso ou para receber esses embargos como recurso, não teria outra coisa. O que ele fez? Intimou o contribuinte. E antes disso, ela declarou tempestivos embargos, né? Então, tem uma série de falhas processuais. Eu acho que nesse caso específico aqui, realmente o mais aconselhável para evitar qualquer tipo de imbróglio processual seria realmente conhecer. Mas é aquela história, a partir do momento que a DRJ declara que não cabem embargos contra a decisão dela, ela não está nem conhecendo daquele recurso, daquele documento, entendeu? Daquele recurso. O problema foi a unidade de origem. Nesse caso, a unidade de origem tinha que fazer, que é dever dela, dar o termo de, passado o prazo de 30 dias, um abraço, entendeu?
Enfim. Mais alguém? Na realidade, a unidade de origem é que fez o equívoco. Grande foi a unidade de origem. E depois ela mesmo deve ter se penitenciado e disse, então está tempestivo, porque é uma maneira de reconhecer o próprio erro, entendeu? Mas eu acho que o conselheiro Daniel explicou bem a situação, deveria ter sido aquela petição inicial lá, denominada de embargo, deveria ser recebido como recurso voluntário e ter seguido. Mas a própria unidade de origem cometeu o equívoco, depois ela fala, agora está tempestivo, como uma maneira de se esquivar do próprio erro. E como o erro não foi cometido só pelo contribuinte, né, foi também da unidade de origem, por isso eu acho a solução que o Dr. Daniel deu a melhor. Ok, todos admitem? Conhecem o recurso? Continuando então, conselheiro. Bom, da análise das razões apresentadas à recorrente, é facilmente constatado que trata-se de peça manifestamente protelatória. O contribuinte não dialoga com a decisão recorrida e apenas repete os argumentos de incidência. Em suma, permanece defendendo que a estimativa devida para o mês de outubro de 2012 foi de 33 mil e não de 526 mil, uma diferença pequena aí. No mais, defende que o próprio despacho decisório teria reconhecido o pagamento por compensação no valor de 33 mil e que tal fato confirmaria o pagamento indevido, como se o fato dele ter feito essa compensação de 33 mil tivesse homologando a declaração dele de que o débito seria 33 mil, né, porque a unidade de origem falou, de fato houve uma compensação aqui de 33 mil. Ora, diante de tantas falhas cometidas no curso processo, reputarei a omissão da recorrente sobre fatos imprescindíveis, bem como a sua falta de diálogo com a decisão recorrida, como mais um equívoco, já que a boa-fé do contribuinte é presumida. O recorrente simplesmente omite o fato de que, diante do alegado erro de fato na sua apuração, que acarretou na redução da estimativa devida de 526 mil para 33 mil, a DRJ converteu o presente processo em diligência para se apurar, com base na contabilidade, o real valor da estimativa devida. O contribuinte alegou ter realizado sua apuração com base em balancetes de suspensão e redução, mas não os trouxe aos autos. Não apenas isso. Em resposta, a empresa apresentou documentos de folhas 199 a 241, onde resumidamente informa que em 18 de 3 de 2004 foi realizada a nova apuração de RPJ, com consequente transmissão da IPJ retificadora, sendo que nesta retificadora teriam sido diluídos os valores de RPJ acumulados nos meses de setembro e dezembro, e que assim sendo não foram realizados lançamentos contábeis nas contas de resultado do período que comprovem o equívoco na apuração inicial do RPJ. E concluiu o diligente que, na verdade, toda a documentação levava a crer que o valor devido era 526 mil. Desta forma, a diligência confirmou que a contabilidade apresentada pelo recorrente demonstra que a DIPJ original estava correta quanto ao valor devido a título de estimativa. E sobre isso, a recorrente simplesmente se omite e silencia. Por sua vez, a DRJ não desconsiderou o valor de 33 mil compensado pelo contribuinte. Pelo contrário, ela concluiu que, desta forma, como débito de estimativa do período é 526 mil e tem-se a quitação de 33 mil mais 500.532, há um valor a ser reconhecido no montante de 6 mil. Ou seja, mesmo assim, a DRJ fez a apuração, levando em consideração o DAF e também a compensação, e abatendo o valor devido, chegou a um crédito de 6.984, né, devido ao contribuinte. Assim, o fato que a compensação do referido valor foi homologada não atesta ou valida o direito creditório pleiteado pelo recorrente, ainda mais diante das provas de que o valor efetivamente devido a título de estimativas para o mês de outubro foi de 526 mil. Por sua vez, o único argumento recursal, qual seja o de que a estimativa compensada foi homologada, cai por terra na medida em que isso não validaria o direito creditório e o contribuinte não comprova o alegado erro de fato. O alegado erro de fato, quando a apuração da estimativa devida, não é óbice intransponível. Eu cito aqui aquela posição da gente de que o erro de fato ele pode ser superado desde que o contribuinte comprove, né, de que o ônus de comprovar o crédito é do contribuinte. Trago aqui decisões desse conselho nesse sentido e concluo dizendo que dessa forma não há o que se alterar da decisão recorrida, razão pela qual oriento meu voto por negar provimento ao recurso voluntário, presidente. E é como voto. Ok, alguém quer fazer algum comentário, algum questionamento? Podemos passar a votação? Doutor Camerano.
Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Carlos André. Acompanho. Doutora Luciana. Com o relator, presidente. Doutor Itamar. Com o relator. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor André. Também acompanho, presidente. Me acompanhe, temos então por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Item 79, conselheiro Daniel, o mesmo contribuinte Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé. Bom, presidente, esse é interessante também. Também tem uma questão processual aqui. É um PERDECOMP do mesmo crédito, tá, que estava indicado nessa outra que a gente já julgou. Deixa eu cair isso meu. O despacho decisório disse: tendo em vista a inexistência do direito creditório, que foi indicado na outra PERDECOMP, indefere-se. Ciente da decisão, o contribuinte vem, na verdade, alegando a mesma coisa que ele alegou na outra, tá? Na outra PERDECOMP. A DRJ indeferiu a manifestação de inconformidade. O voto foi proferido nos seguintes termos, e aí eu cito aqui alguns pontos. O voto é exatamente esse, que é a íntegra do voto da DRJ. Então, a manifestação de inconformidade foi apresentada tempestivamente. Primeiramente, com o previdenciar que o presente processo é objeto de declarações de compensação que se referem a crédito já analisado em outro processo administrativo, que é o outro que a gente analisou, e, em assim sendo, não cabe discussão sobre o referido crédito nesse acordo. Desta forma, o presente julgado se aterá apenas e tão somente ao resultado daquele julgado e às suas consequências sobre as compensações de que ora se trata. No acordo número tal, datado de 11/4/2012, foi reconhecido parte do direito creditório, foi aqueles 6 mil, né, que a gente tratou, e tendo em vista a estreita relação de causa e efeito existente naquela DECOMP, parcialmente homologada, tem-se a não homologação dessas últimas três. Por todo exposto, voto por não homologar as compensações. Então, essa é a decisão da DRJ. Tá, basicamente isso. E resignado com a atuação, o interessado apresentou recurso voluntário. O que ele alega, basicamente, olha, você não trouxe fundamentação, você está aplicando uma decisão que foi proferida em outro processo, que eu sequer tenho ciência ainda. Ou seja, o outro acórdão não tinha ainda sido, o contribuinte não tinha sido ainda cientificado do outro acórdão, o primeiro, que analisou o crédito, no momento em que ele foi intimado desse acórdão aqui da DRJ. Tá? E aí ele alega que não foi disponibilizado o acórdão, que isso violaria o direito de contraditório e ampla defesa. Tá? Então a gente tem essa questão aqui processual para enfrentar, presidente. Sigo aqui no voto. Inicialmente, cumpre asseverar que o presente processo é objeto de declarações de compensação que se referem a crédito já analisado em outro processo administrativo, de número 2008-25, já julgado por essa TO, que a gente acabou de julgar. A DRJ, por sua vez, em razão disso, entendeu que não caberia mais qualquer discussão sobre o crédito nesse processo, razão pela qual tão somente reproduziu o resultado da parte dispositiva. Ela não reproduziu nem o voto, ela reproduziu apenas o dispositivo do outro processo. A recorrente, por sua vez, mesmo que indiretamente, acaba por alegar nulidade do acórdão recorrido por cerceamento de direito de defesa. Isto porque, além de a decisão não ser fundamentada e tão somente se referir ao resultado do PAF número tal, sem que a recorrente sequer tivesse tido acesso ao teor do acórdão, entendo assistir razão à recorrente. Ora, a DRJ andou mal ao concluir que o crédito, por ter sido analisado no PAF número tal, não mais poderia ser objeto de questionamento. Discordo da posição adotada. Isto porque o não reconhecimento do direito creditório poderia decorrer, por exemplo, de uma insuficiência probatória naquele processo, que viesse a ser comprovado no presente processo. A DRJ simplesmente se furtou de analisar a impugnação do contribuinte. Ora, caso a DRJ concordasse com a análise promovida no PAF de final 2008-25, ela poderia até mesmo adotar seus fundamentos como razões de decidir. E sequer isso ela fez. Tão somente concluiu que não cabia mais nenhuma análise sobre o crédito e replicou tão somente o resultado, sem trazer ao presente processo
os fundamentos que levaram àquela decisão. Assim, várias são as nulidades aferíveis na decisão de piso. Primeiro, por ter deixado de apreciar os argumentos de impugnação. Segundo, por não ter trazido ao presente processo os fundamentos que levaram às conclusões no PAF de final 2008-25. E terceiro, por se referir a acórdão e julgamento para o qual o contribuinte sequer tinha sido intimado e tomado ciência. Isto porque o recorrente foi intimado do acórdão recorrido em 19 de 4 de 2012. Por sua vez, o contribuinte só foi intimado do acórdão 0939832, proferido nos autos de final 2008-25, em 9 de 6 de 2012. Então, a intimação daquele acórdão foi muito depois. Eu trago aqui a comprovação disso. Assim, por qualquer um que sejam os motivos, entendo que todos eles levam à nulidade da decisão da DRJ por cerceamento ao direito de defesa, na medida em que não analisou a impugnação apresentada, não fundamentou a sua decisão e adotou as conclusões do acordo para o qual o contribuinte sequer tinha sido cientificado. Assim, face a tudo quanto exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso para anular a decisão recorrida e determinar o retorno dos autos para novo julgamento da impugnação apresentada, sem os vícios aqui apontados. E é como eu voto, presidente. Alguém tem alguma dúvida? Podemos passar a votação? Doutor Itamar, diga. Eu só... Se o crédito está sendo discutido em outro processo, ele não pode utilizar esse crédito em declaração de compensação. Então, seria o caso de compensação não declarada, né? E contra essa decisão de quem está analisando a compensação, caberia recurso hierárquico. E isso foi detalhado nas normas posteriores, a declaração de 2007, né? E está mais detalhado nas INs seguintes, não na IN 600. Enfim, seria o caso de não conhecimento, né? Eu não concordo não, conselheiro Itamar, porque ele tem um crédito, né, que ele alega lá seus 500 mil, ele está utilizando esse crédito em várias decompes. Tem uma mãe, vários débitos. Oi? Tem uma decomp que é a mãe do crédito. Ele informar esse mesmo crédito em outra, que é o caso é o objeto aqui, não é? Sim, é o mesmo crédito, exatamente. Então, ele iria informar aqui, não, peraí, você já está utilizando esse crédito. O processo do crédito está lá. Isso aqui eu nem conheço, é não declarado. Como se não tivesse declarado. Isso aí a norma detalhou nas normas seguintes, né? A gente tem diversas situações semelhantes aqui de um crédito, né, que é utilizado em diversas decompes. Nem sempre essas decompes correm no mesmo processo. Mas, enfim, a posição. Eu pessoalmente, eu acho que ele pode se indicar o crédito, e o fato de ter indeferido lá não significa que não precisasse analisar aqui, porque lá pode ter sido indeferido, por exemplo, por falta de provas, né? Ele trouxesse aqui, mas... Eu nesse caso, eu divirjo justamente ainda mais pela possibilidade de conflito, né? O crédito está sendo analisado lá e uma outra decomp, se analisar o crédito, pode ter decisões conflitantes, né? Está dentro do prazo prescricional ou decadencial para ele apresentar o pedido de restituição. Parece, se for indeferir, por exemplo, insuficiência de prova, ele não trouxe aqui a documentação. Nesse caso, ele não comprovou o erro de fato. Se ele trouxesse a comprovação do erro de fato desse, sendo que o PE foi apresentado e a DECOMP foi apresentado no mesmo, dentro do prazo que ele teria para fazer isso, eu não entendo que ele perde o direito de discutir esse crédito, não. Senhor presidente, posso pedir vistas desse processo? Queria amadurecer, pensar melhor aqui para verificar a legislação. Pode ser? Com certeza. E a gente volta a falar sobre isso. Eu venho com mais fundamentado. Eu queria preparar aí qual seria a argumentação mais apropriada. Os outros conselheiros... Conselheiro Carlos André, Camerano, Luciana. Posso botar na tua conta, Camerano? O senhor está pronto para votar? Como é que é? Não, eu entendo inicialmente que, independentemente de qualquer razão que venha a ser alegada aqui, o fato é que ele não tomou ciência daquele primeiro acordo. Me parece que foi isso, né? Ele não tomou ciência daquele primeiro acordo e a DRJ já inicialmente, olha, você não tem... Ele nem sabia do resultado daquele processo.
Agora, essa questão trazida pelo conselheiro também, eu fico meio surpreso, porque o crédito utilizado naquele outro processo, ele pode estar utilizando uma parte lá e depois uma parte aqui. Nós estamos cansados de ver isso aqui. É o caso. Nós estamos cansados de ver isso aqui. Eu tenho um crédito lá de R$500 mil, utilizo lá para compensar um débito de 100 mil, aí nesse processo um de 50, no outro de 80. Então, isso é uma coisa que... Desculpa, então me parece que se for isso, eu fico surpreso. Mas ele informa, na DECOMP, ele informa que esse crédito é informado em outra DECOMP. Ah, não, então eu entendi. Eu não adentrei nos processos. Por isso é que eu não entendo por que essa discussão que foi trazida aqui. Muito bem colocado, doutor Camerano. Eu li, eu não adentrei aos autos, eu só li o voto aqui e eu interpretei. Eu voltei a ver aqui o início, após o seu comentário. Ele, de fato, com a informação do Daniel, se é o crédito em outro processo, sim. Eu estava interpretando que ele estava indicando como um crédito original aqui. Não. Ele indica que na folha 2 da DECOMP, ele fala que esse crédito está sendo informado em outro DECOMP e também faz a referência à mãe, entendeu? Então eu retiro tudo que eu disse, aí eu comecei a vislumbrar uma interpretação. O que eu entendo só, Itamar, só para deixar claro a minha posição, é que mesmo lá sendo a mãe, tá, e de repente lá não tendo sido reconhecido por falta de prova, eu acho que aqui a gente tem que analisar também, não é simplesmente replicar o resultado lá para cá, mas isso é uma posição minha, tá? Mas aqui a gente nem entra nesse mérito porque teve essa nulidade aí da RJ. Doutor Carlos. Bem, eu tenho uma visão diferente do conselheiro Daniel. Veja, eu sempre olho para as normas jurídicas, né? Para mim, o PER tem uma norma jurídica e a DECOMP tem outra norma jurídica, né? Então, o PER, ele tem uma norma jurídica de crédito para o contribuinte, né? Que ele formaliza, né, em razão de um pagamento indevido ou a maior, ou em razão de uma retenção indevida, alguma coisa assim, ele formaliza um crédito perante a Fazenda Pública. Na DECOMP, ele formaliza uma outra norma jurídica, uma norma jurídica de compensação do seu crédito para quitação de um crédito tributário, extinguindo o crédito tributário sob condição resolutória. Quando eu tenho uma DECOMP, só DECOMP, em que o crédito foi formalizado num PER distinto, eu tenho só uma DECOMP, que é o caso aqui, está sob análise apenas essa segunda norma jurídica, a norma jurídica de compensação. É a forma como eu vejo. Não se está discutindo neste processo o crédito, a primeira norma jurídica. Só pena de você discutir duas vezes, em dois processos distintos, a mesma coisa. Né? Então, eu não vejo como seja possível. Há um erro quando esses processos não andam juntos. Né? Então, em diversos casos, a gente vê isso. Eu, por exemplo, estou com um caso agora em que eu estou com um processo de compensação e o processo que tem o crédito, a norma jurídica do crédito, está em outra turma desta sessão. Né? Vou, inclusive, o presidente de semana que vem pedir para puxar aquele processo para cá, para poder julgar, porque senão não tem como julgar o processo, porque não tem como discutir o crédito nele, se o crédito vai ser discutido lá de novo. Né? Então, eu corro o risco de ter duas decisões, não são conflitantes, são duas decisões distintas para o mesmo fato, e isso eu não posso ter. Né? Eu posso ter decisões conflitantes sobre fatos diferentes, que aí a Câmara Superior pode decidir. Mas eu não posso ter duas decisões para o mesmo fato, como eu enxergo. Então, eu vejo que neste processo aqui, o que se está discutindo é a norma jurídica da compensação. Eu não posso discutir nesse processo a norma jurídica do crédito, que é discutida em outro processo. Né? Então, neste sentido, eu acho que a DRJ não foi mal. Agora, claro, ele não tinha como se defender neste processo por não ter sido intimado do resultado do outro.
né? Só que, pelas normas do PAF, acho que dentro do próprio artigo 59 no 60, se eu não me engano, identificada uma falha dessas, há que se ver qual seria o procedimento necessário para garantir o direito de defesa do contribuinte. Eu não vejo que a questão seja a nulidade da decisão da DRJ. A decisão da DRJ, na forma como eu entendo, embora tenha sido muito, vamos dizer, sucinta, ela, na forma como eu entendo, ela não tem nulidade, né? Ela diz, o crédito é discutido lá, o crédito lá não foi reconhecido, eu não posso homologar uma compensação aqui, um crédito que não existe, né? Em síntese, foi isso que ela disse. Mas, o contribuinte teria que ter prazo após a ciência do outro processo para poder se defender. É o que eu acho. Presidente, eu tô falando sem levantar a mão porque não está funcionando aqui o negócio. Eu acho que o camerano bloqueou aqui minha mão para ver se eu não falava, mas eu falo mesmo assim. Na minha tela tu estás embaixo dele, de repente ele está puxando. Ele está puxando minha mão aí, eu não consigo, está dando erro aqui. Não é possível erguer a mão, mas daqui foi o camerano, com certeza. Por isso que eu tô invadindo, né, falando sem levantar a mão aqui. Às vezes eu levanto aqui o dedo, mas você não vê. Desculpa, assim, eu sei que tem essa posição, eu discordo, tá, em relação a isso, mas um ponto para mim é essencial. A DRJ, mesmo que ela adote a posição exarada aí, ou defendida por Carlos, ela precisa enfrentar a impugnação. Ela precisa enfrentar e afastar todos os argumentos de impugnação. Ela não pode simplesmente dizer, olha, lá não foi homologado, eu não homologo. Se ele chega lá e traz uma receita de bolo, a DRJ tem que dizer, receita de bolo não tem nada a ver com isso daqui. Ela precisa enfrentar. Isso não fez. Então isso é uma falha de fundamentação grave. Ela poderia adotar a decisão e adotar esse posicionamento? Poderia. Se ela chegasse lá e reproduzisse o voto dado no processo, perfeito, essa nulidade, ao meu ver, estaria sanada. Ela não fez isso. Ela falou, lá foi isso, e pronto. Aí já teve uma nulidade. Eu não estou falando apenas de uma nulidade, são várias nulidades aqui. Eu listei pelo menos 3 nulidades que eu vislumbro da decisão da DRJ. O fato dela se referir a uma outra acordo que sequer ele foi intimado, tá? Isso também é uma nulidade. A falta de fundamentação é uma nulidade. Não enfrentar os argumentos da impugnação é outra nulidade. Aqui, sobre qualquer argumento, eu não vejo como fugir da nulidade. Eu acho que a gente dá ciência para ele aqui, a gente estaria suprimindo uma instância de julgamento do contribuinte. Então, eu, com todo respeito que eu tenho às posições do grande jurista Carlos André, que tem um livro aqui com bastante... que eu ainda vou utilizar aqui em alguns votos, eu só estou esperando o momento certo aqui de um planejamento tributário, mas eu discordo da posição dele de tentar corrigir ou resolver o problema do cerceamento de direito de defesa aqui, a não ser anulando a decisão da DRJ. Doutor André. Presidente, nessa mesma linha, assim, de fato eu concordo que o mundo ideal seria um pé e aí decompos posteriores a serem apreciados e todas no mesmo processo administrativo, consonante e englobado num despacho decisório só, mas eu acredito que a partir do momento que nós temos processos distintos, despachos decisórios distintos, e foi instaurado um processo administrativo fiscal, a decisão da DRJ tem sim que ser fundamentada. Acredito que a DRJ poderia sim utilizar os mesmos fundamentos do outro processo, conforme o relator já abordou, mas teria sim que ser fundamentada, ainda mais com esse agravante de que a DRJ negou o crédito com base no outro processo e o contribuinte ainda nem tinha ciência, então ainda fica mais patente essa nulidade. Aí é complicado. E esse é o principal complicador, eu acho. E um outro ponto, presidente, num caso tão tranquilo, né? A gente viu que realmente não tem crédito nenhum, né? Mas, assim, é uma questão realmente processual que a gente não pode passar por cima, porque aqui a gente tem um crédito não existe.
Ponto. Ele vai voltar para o DRJ indeferir. Ele vai recorrer provavelmente também ao CARF e vai manter a decisão, porque ele não tem prova, ele já disse isso no outro. Mas, assim, em outra situação, o contribuinte pode ter direito, então a gente tem que realmente respeitar essas garantias processuais, no caso desse, uma nulidade tão patente. Assim como é tão patente que não existe o crédito, para mim é tão patente a nulidade da DRJ aqui. Ótimo. Podemos passar a votação? Doutor Camerano. Eu acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Carlos. Presidente, eu vou acompanhar o voto pelas conclusões, em razão exclusiva da falta de apreciação das alegações feitas na manifestação de conformidade. Doutora Luciana. Também acompanho o voto pela nulidade, presidente. Itamar. De acordo com... Eu fiz aquela retificação na minha interpretação, que eu entendi como era o crédito em declarações diferentes, mas após eu ver direitinho, achei que o voto ficou muito bem feito. Eu acompanho na íntegra o voto de acordo com o relator, senhor presidente. Doutora Letícia. Acompanho o relator, presidente. Doutor André. Também acompanho, presidente. Também acompanho o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário para anular a decisão recorrida e determinar o retorno dos autos para novo julgamento da impugnação nos termos do voto do relator. Votou pelas conclusões o conselheiro Carlos André. Ok? Eu vou dar um intervalinho. 3 minutinhos, tá? Eu pediria o apoio para encerrar a gravação, por gentileza. Gravação encerrada, presidente.